A Tá partir de gravando. agora, tá? Tá gravando. Ah, tá bom. Eu acho que tá gravando. Tô iniciando a partir Agora de agora. iniciou. Jean, então, ó, quando você estiver fazendo o teu projeto lá, você tem que ter uma preocupação assim. O Arduino, ele vai ligar um relé que vai ligar teu motor. Quando ele liga o motor ou desliga o motor, ele dá uma oscilada na rede, porque a corrente é alta. E às vezes essa oscilada na rede volta para o Arduino e faz ele dar uma pipocada. Aí o que você tem que fazer? Separar as duas fontes. Se não funcionar, você tem que usar um filtro, tipo aqueles filtros de linha, sabe aqueles de rede que você usa para computador? Você tem que ter um filtro Sei. na entrada da fonte do Arduino para evitar que o ruído volte pela rede para ele. E manter o Arduino longe do motor. Porque às vezes, pelo próprio campo magnético que forma dentro do motor, se estiver perto, induz ruído no Arduino. Então ele pode vir pela proximidade do motor ou pela própria rede que está ligado. Então a melhor coisa é você separar as redes, colocar mais distante e, se precisar, colocar um filtro na entrada da fonte do Arduino. Senão dá problema, viu? Colocaria tipo digamos assim, do lado, tipo um jumper de cabo, assim, quando você enrola um pouco, assim, para ficar cabo maior, mais extenso, você fala? Não, distante isso mesmo, física, entendeu? O Ah, mais entendi. distante possível. E um filtro de rede na frente, tá? Ó, mas isso você vai ter problema, você vai perceber. E o ideal é assim, a fonte do Arduino, você vai usar 12, 5 volts. E às vezes você vai querer usar a mesma fonte para o teu motor, que é um motor limpador de para-brisa, um motor de qualquer que você deixe 12 volts. Daí dá problema. Tem que separar. Sabe por que eu tô falando isso daí? Por causa que o meu projeto, ele envolve motor, que é a serra de fita lá. Isso aí que vai ter Eu problema, tava entendeu? pensando no caso, eu tava pensando em colocar a parte de ligar o motor separado, um fio com tomada, vai lá, liga lá no 110, né, que o motor é 110, não, 220. Ah, viu, Eu ligo Jean? o cabo lá, ligo um botão para ligar só o motor e o sistema avança para cortar as coisas, colocar Perfeito. pelo Arduino. Ó, Eu não queria colocar a parte do motor do... O professor vai mostrar aqui para vocês, professor, para mim, vai continuar mostrando, a gente vai conversando lá na frente mais algumas opções, tá bom? Beleza, professor? Obrigado aí pelo apoio, tá? Fica à Obrigado a vontade. você. Valeu. Vamos adiantar então, pessoal, na medida do possível, eu vou chegar lá aonde nós tínhamos falado então do microcontrolador. Vocês estão vendo aí que essa plaquinha foi feita, né, por alguém, não é processo industrial não, é um protótipozinho. Mas essa aí eu peguei da internet, não fui eu quem fiz. Agora, eu tenho umas 12 plaquinhas que eu fiz de projetos diferentes com o PIC, que está em um dos vídeos que quando vocês entram no YouTube da Escola Novatec é apresentado lá. Depois tentem dar uma olhada, só entra no YouTube com o nome Escola Novatec. Vocês vão encontrar. É só para ver aonde Professor. tem o pique. Pode falar. Professor, É o Jean? só uma pergunta, não, é o Paulo, só uma pergunta Oi, paralela. Paulo. Essa instituição que o senhor está mencionando é só online ou ela é física? Não, essa instituição é física, essa é a minha particular. Eu conversei com o Claudinei para poder estar falando o nome dela aí, ele permitiu, tá? Então é porque eu tenho os cursos rápidos, não tem nada a ver com o de vocês. É cursos de 32 horas, não é um curso Tá, mas universitário. onde fica essa instituição? Depois você manda o contato no WhatsApp, eu passo os Beleza. detalhes. Tá bom, beleza, ok. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Então, pessoal, desliga o microfone que está aberto. O do Paulo. Por favor. O microfone do Paulo tá dando um eco aí, mano. Não, o meu não, tá fechado? Tá aberto. Acho que deve ser outro, meu. Pessoal, quem tá com o microfone aberto, por favor, desliga ele. Ô, professor, dá pra você fechar o microfone aí do pessoal. Ok, mas por educação, né, a pessoa poderia estar... Vê se é o meu, mas eu acho que não é o meu não, o meu tá fechado, ó. Tá ok, mas obrigado quem desligou, tá ótimo. Então, pessoal, essas plaquinhas desenvolvidas, dá para vocês verem ali uma dúzia que eu fiz pela Novatec, lá no YouTube escrito Escola Novatec, ok? Depois vocês dão uma olhadinha lá.
vocês vão ver. Ah, sim, outra coisa. Aqui onde vocês têm o chip, vocês estão vendo essa pecinha aqui? Sim. Ó, é o microfone do David, mano. David Palmas. Essa pecinha aqui é o chamado cristal. Chora. Esse Qual a cristal, utilidade dele, professor? eu cheguei... Não tô na caverna. Posso continuar, pessoal? Liga aí, rapaz. Pode sim, professor. Obrigado. Então, essa pecinha aqui é um cristal. Muitas vezes, você pode fazer o projeto, todo processador precisa de um cristal para funcionar, que vai determinar a frequência de trabalho dele. Vocês lembram? Alguém lembra qual que era a frequência de trabalho do PIC? Acho que era 4 Hz, não sei, megahertz. Era bem isso? baixinho, não lembro. Eu 4 sei que era bem baixo. MHz, perfeito. 4 MHz, está certinho. Então, esse cristal que vai estar aqui, ele é sempre de 4 MHz para mais, porque o PIC trabalha em frequências maiores. Depende como você programa ele para poder trabalhar. Mas a maneira como eu estou trabalhando com vocês, aí o nosso projeto, não necessita do cristal. Você perde 2 pinos do porto A. Se eu não me engano, é o RA4 e RA5. Então, você perde esses 2 pinos, se você não for utilizar, né? Como I/O, como saída e entrada, e aí você pode ligar o cristal. Agora, caso você queira ali usar todos os pinos, você não usa o cristal externo, porque dentro dele tem um oscilador já da mesma frequência do cristal. Então, ele já existe dentro dele também. E eu utilizo essa opção com vocês e tem funcionado normalmente. Ok? Então, Professor, qual a importância desse cristal aí? Esse cristal, quando você coloca ele do lado externo, ele estabiliza a frequência. Lembra que você estava comentando com o professor Elvis a respeito de ruídos? Se for em um ambiente industrial, devido a lâmpadas fluorescentes, funcionamento de motores, então a geração de espúrias, espúria é o nome que a gente dá para os ruídos lá industriais, é muito grande. E aí ele pode afetar um circuito se ele não tiver devidamente blindado, ou seja, em uma caixa, às vezes, de alumínio, aterrada. Então, para que isso não aconteça com tanta sensibilidade, aí é recomendado a gente utilizar o cristal, senão não há necessidade. Aí no Pentágono, com o pessoal de projetos, nós fizemos muitos tipos de projetos, nunca precisamos utilizar o cristal externo, ok? Beleza. Então, olha, eu vou passar aqui para a próxima e vou te falar já a respeito que eu vou desmistificar essa complexidade que muitos imaginam, que é o PIC. Ele não é tão complexo assim. Ele demanda um pouco mais de trabalho para o uso industrial. Mas como vocês são formandos com uma visão, devem ter, né, uma visão bastante ampla de um processador profissional também, ele vem a calhar pelo valor baixo dele, pela possibilidade de desenvolvimento, pela facilidade de manuseio, pelo software gratuito, e também tem uma série de programas que nos ajudam. Não é código aberto, mas nós temos uma literatura bastante ampla. Então, tal é que vocês têm um livro aí, um livro de vocês, existem mais de 10 programas. E na internet, no YouTube, nós temos apoio. Teve um aluno que já postou para vocês lá um link onde tem um desenvolvedor que está sempre com a canequinha na mão, alguém já deve ter visto lá os vídeos dele, e ele faz a programação e projetos também junto do PIC. Ele programa um pouquinho diferente da gente. A maneira como ele programa não é tudo que serviria para nós, mas são possibilidades diferentes que normalmente convergem para o mesmo ponto. Então, quando nós estivermos falando em programação, que vai demorar um pouquinho, porque eu tenho que passar pelo algoritmo, pelo fluxograma, quando nós chegarmos no software, não há dúvida que lá será um apoio para nós também, como tantos outros canais, ok? E aí eu vou estar indicando para vocês os ideais para vocês verem. Mais uma vez, esse link da Escola Novatec, se vocês entrarem no YouTube, eu tenho também lá a utilização do aplicativo que nós vamos usar para a programação do MPLab, inclusive filmado aí no Pentágono, fazendo o projeto da esteira de ponta a ponta. Então, dá para ver, inclusive, lá a programação,
as abas do software por onde nós utilizamos, mas mesmo assim eu vou estar mostrando aqui passo a passo para vocês, e eu nunca vou adiantar um slide quando vocês tiverem dúvida em cima dele. Eu sempre aguardo um pouquinho e a gente vai ficando sincronizados. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, independente do projeto da esteira, qualquer projeto, seja feito ele com Arduino, com PIC, com outro processador que você possa estar trabalhando, a primeira coisa que você tem que fazer é a observação atenta do processo que você deseja automatizar ou da máquina. Então, você tem que fazer uma leitura e enxergar nele todas as entradas e saídas, todos os inputs e outputs, que para nós vão ser sensores e botões, as entradas, e as saídas nós chamamos de atuadores. Na mecatrônica, o nome oficial das saídas são atuadores, e das entradas são botões e sensores. Então, você vai fazer um levantamento dessas informações na ideia inicial, que era o que talvez eu tenha atropelado um pouco na primeira aula, pedindo para vocês fazerem um T grande no caderno, colocarem entradas de um lado, saídas de outro. Então, eu desenhei para vocês verem mais para frente como é que ficaria isso. Eu sei que alguns alunos entenderam, mas outros ainda não entenderam, então isso vai ficar bem claro. Bom, uma vez que a ideia esteja bem clara das entradas e saídas, você tem que entender o que a máquina ou o processo faz. Olha, quando apertar esse botão, vai acontecer isso, se atuar tal sensor, vai ocorrer tal coisa, e assim por diante, até que o seu objetivo se concretize com a saída, ligando um pistão, ligando um motor, alguma coisa assim. Então, a ideia estando clara inicialmente, aí sim, você vai conseguir fazer o algoritmo, porque se a ideia não estiver clara, você não tem como pensar no funcionamento passo a passo. Você precisa ter ideia clara, senão não dá para fazer o algoritmo. Aí, depois que elaborar o algoritmo... Pois não. É o Jean ou Professor, você Pedro? estava falando... É o Lucas. Oi, Lucas. Você estava falando dessa parte aí de input e output na parte da programação. Porque na linguagem C, assim, no começo da programação, a gente sempre declara os pinos como output. A gente vai declarar o input quando? É só na parte de sensor, quando a gente for ligar um sensor? Não é que você declara só como output, é que provavelmente no seu projeto você tenha talvez só outputs, você só tenha saídas, tenha motores para acionar, LEDs, alguma coisa assim. Mas quando os projetos tiverem entradas e saídas, então você tem um botão, você tem um sensor, aí você tem que declarar também no início da programação do Arduino, não há dúvida. Como a gente faz no PIC, lá nos portos, né? Que você tem que dizer se o bit é de entrada ou é de saída. Professor, mostra para eles depois aquelas plaquinhas chamadas shields do Arduino, que tem de vários tipos. Ok, né? Vou mostrar. Mostra tem um pouquinho da diversos para mostrar plataforma para também eles. do Arduino. Professor, Legal. Pode falar. professor, tem ordem específica na programação do Arduino, no caso, declarar primeiro as entradas e depois a saída, ou pode ser vice-versa? Não. Você pode declarar primeiro entradas, depois saídas, primeiro saídas, depois entradas. Você pode alternar uma entrada, uma saída, uma entrada, uma saída. O importante é que você faça essa declaração, porque logo mais abaixo, você vai fazer referências no programa relacionando aquela declaração que você fez lá no início. Então, isso que é importante. Tá bom? Valeu. Ok, continuando aí. Então, depois que o algoritmo estiver pronto, nós vamos elaborar o fluxograma. O fluxograma, ó, vocês estão vendo aqui? É um exemplo, né? Não interessa o que está escrito lá dentro dele nesse momento. É só para mostrar que ele é feito através de bloquinhos, de figurinhas geométricas. Então, aqui nós vamos ter algumas figurinhas, como, por exemplo, essa daqui, ó, que é no início e no final. Vai ter o bloco do início e o bloco da finalização. Então, é sempre esse desenho que a gente utiliza. Os losangos serão as decisões, tudo isso eu vou mostrar no slide já para vocês. E os bloquinhos que não existem aqui, que são uns quadradinhos,
são das ações, são os mais utilizados. Bom, depois que nós tivermos o fluxograma, aí sim nós vamos desenvolver o nosso software. Eu vou estar desenvolvendo para vocês verem como é que é e terem um modelo para vocês fazerem outros projetos também, ok? Posso passar para outro slide, turma? Por mim pode. Positivo. Ok. Positivo. Então, olha, no campo das ideias que eu tinha combinado com vocês para pensarem, mas não tinha mostrado o que era o seguinte, na nossa esteira, então você vai ter uma esteira cada um, imagina um modelo que vocês vão fazer só no papel, né, por enquanto. Então, faz lá o desenho da sua esteira. Na sua esteira, nós temos que saber que nós teremos o quê? Um motor, né, que nós teremos solenoides, inclusive, olha, nós tivemos trabalhos aí muito bons, como, por exemplo, da Tainá, do Alex, acho que do William, não tenho certeza. São trabalhos muito bons. Eu coloquei observações quando eu devolvi, porque eles estavam falando da válvula solenoide. A válvula solenoide é para pneumática, então não tinha essa necessidade. É só uma solenoide simples. Então já já vou mostrar o desenho dela. Mas o restante dos trabalhos estavam muito bons, né? Então, em alguns deles é que eu fiz essa observação. E os sensores também, nós vamos estar utilizando os sensores indutivos e capacitivos, que vão ter um formato parecido com esse daqui. Mas quando vocês entenderem a ideia legal, eu vou mostrar que é possível a gente estar fazendo o projeto com outros tipos de sensores. Por exemplo, nós tivemos um semestre que os alunos falaram, olha, nós não temos acesso ao sensor, nós temos dificuldade para poder estar adquirindo, e parece que na época era R$70 um sensor que eles conseguiam. Então, como é que eles fizeram? O bloco metálico passou em uma esteira bem alinhadinha, e eles tinham, então, um reed switch como sensor. O reed switch é igual um fusível, só que os dois terminais dentro dele ficam distante assim, meio milímetro um do outro. E quando você aproxima um ímã, um terminal contata no outro. Isso deve ser R$1, R$2 o preço de um componente desse. Então, no bloquinho metálico que passava, eles colaram aquelas propagandas que o pessoal que entrega gás faz para você colar na geladeira. É um imãzinho. Então, eles colaram no bloquinho metálico. Conforme o bloquinho metálico passava na esteira bem próximo do reed switch, o reed switch se fechava. E aí mandava o sinal para o PIC, né, dizendo que o bloco era metálico. Então, a criatividade, ela pode ser muito grande, mas eu estou passando componentes, olha, que você está usando na indústria, que uma série de montagens, né, já se utilizou da mesma, e fica assim, com um formato muito bonito para ser o seu primeiro projeto de PIC. O motor vai ter esse formato, olha, motores, né? Ele vem mais ou menos até aqui, e daqui para frente é a tal da caixa de redução. Lá dentro dele ele tem várias engrenagens, e essas engrenagens vão fazer com que a velocidade do eixo seja menor e a força seja muito maior. Então, motores do tamanho físico que vocês estão vendo aí, pequenininho assim, alimentados por 3, 4 pilhas, 4,5, 6 volts, a força é tal por pilhas AA, né? Não aquela menorzinha de todas, a um pouquinho maior, não a de controle remoto, a um pouquinho maior. Você não consegue segurar o eixo do motor, tal é a força que ele desenvolve. Então, ele pode, motores desse tamanho, girar com a força de torque de 10, 15 quilos, tranquilo. Então, imagina a força dele, né? Muito grande. Então, ele é Mas tem que colocar o jogo de engrenagem, né? Não, a caixa redutora, né? O jogo de engrenagem já está aqui dentro, ó, dessa parte, tá vendo? Tá vendo o cursor do mouse? Então, por isso que esse motor se chama motor DC, porque ele é alimentado com tensão contínua, mas é DC com caixa de redução. Por isso que eu indiquei para vocês com caixa de redução. Não que não possa fazer com motor de outro tipo, lógico que pode. Mas aí você teria que ter uma plaquinha já
para controlar a velocidade do motor, e esse não precisa, ele é estabilizado com velocidade baixa. Tem uma série de modelos diferentes. Aí você escolhe. É caro esse motor aí? Olha, eu estou por fora agora do preço dele, mas das últimas turmas que tinham montado, cada motor, porque às vezes usavam projetos que utilizavam 3, 4 motores, eles pagavam lá na Multicomercial em São Paulo, na Santa Efigênia, por volta de R$25. Agora eu não sei o preço. O melhor lugar para você comprar esses motores é Santa Efigênia, mas eles vendem também aqui, pessoal, em São Caetano, no Lagar de Kit. O professor falou... Como que é o nome do motor mesmo? A gente chama de motor com caixa de redução. Mas o que acontece? Se você olhar para ele, você olhar bem, o que acontece? Dentro dele já tem uma caixinha de engrenagem, como o professor falou, que diminui a velocidade, mas dá mais torque. Então você tem um baita torque no começo para ele funcionar. Mas é um motor que gira assim, 20, 30, 80 RPM. Você compra pelo RPM, que é rotações por minuto. E eles são muito utilizados porque é o seguinte, quando ele tem muita força, por causa da caixa de redução, dá para usar em muita coisa para mover um robô, mover uma coisa assim. Mas não é esse que ele está mostrando, não é motor de passo, nem servomotor, né? É isso que você está mostrando, professor? É motor DC, né? Isso, perfeito, professor Elvis. Isso. Não é nem o motor DC convencional. Isso. Não é nem o DC convencional. Por exemplo, uma esteira, uma coisa assim. Quando você quer precisão no movimento, você quer que ele gire tantos graus, você quer que ele gire tantos, uma esteira de tantos centímetros, aí tem que ser um motor com uma realimentação da posição, que é o servomotor, que o professor vai mostrar para vocês aí, ou o motor de passo. Esse motor aí eu usei bastante porque ele é muito forte. Então, você quer girar uma coisa que tem... O tamanho dele, mais ou menos? 8 centímetros, mais ou menos, de comprimento. Professor. Professor Elvis ou professor Vlamir? Qualquer um dos dois. Os dois podem tirar minha dúvida. Eu consigo trabalhar com reversão nesse motorzinho? Sossegado. Consegue. É muito fácil. Você pode utilizar aí uma fonte de alimentação, ele vai ter sempre 2 motores, um positivo e um negativo. Então, você invertendo, onde você está colocando o positivo, que ele está girando para um lado, você coloca o negativo. E coloca o positivo para o outro lado, ele já inverte. Inverter a polaridade, ele reverte, beleza. Só inverter a polaridade. Você pode fazer isso, se ele for de baixa potência, de baixa corrente, através de uma chave simples. Você pode fazer através de relé. Você pode comandar o Arduino para em 2 pinos dele, ou o PIC, para sair 0 e 1, ou 1 e 0, enviando a informação direta, né, para poder ser amplificado ou por um transistor, ou ativando um relé. Então, você tem várias formas de fazer essa reversão dele, tá ok? Pelo Arduino, a reversão dele teria que ser, tipo, usando um temporizador, tipo, ele mantém numa fase, depois ele troca? Não. Você vai Você tem alimentação, né? Se você quiser colocar uma temporização entre a inversão da fiação, tudo bem. Mas na prática a gente acaba não fazendo isso e não tem problema não, porque ele não está girando em altíssima velocidade. Então, quando você desligou a fonte de alimentação, instantaneamente ele parou de girar e você pode alimentar o contrário para ele girar ao contrário. Ele não vai ter problema de queima ou de causar algum transtorno no circuito, não. Ok? Qual é a tensão de alimentação dele mesmo? Limitação de quê, você diz? A alimentação que ele falou. A alimentação normalmente é de 6 volts a 24 volts. A gente costuma alimentar com 12 volts, mas tem alguns específicos para 5 volts, para 6 volts. São muitas variações que existem deles. Eu vou mostrar já um datasheet para vocês, trazendo especificações de 2 desses motores, tá? Beleza. Bom, por último aqui, então... Pode falar. Esse motor dá para fazer uma parafusadeira, hein, meu? Mano, eu pensei a mesma coisa, velho. Também, mano, colocar uma bateria nele, mano. Sabe que eu já por isso que eu perguntei. Jean, sabe que eu comprei um motor segue aula. Fazer uma cadeira de roda, rapaz. Eu queria fazer uma cadeira de roda com motor. Aí eu fui lá na Santa Efigênia, comprei 2 motorzão.
Aí ligava os motores, bicho, os motores comia tanta corrente que derretia os fios. Eu falava, nossa senhora, é uns motores da professor, categoria. a gente poderia estar utilizando nesse motorzinho também aí de redução também a ponte H, a função dela seria própria nela aí, para não precisar ficar invertendo fase? Exatamente. A ponte H é o ideal para usar aqui. A ponte H ela inverte a tensão. Ou você faz a ponte H com 2 relés, que os relés chaveiam, invertendo a polaridade, o positivo com o negativo. Ou você usa a ponte H com 4 transistores, ou compra o chip, o CI, que tem a ponte H dentro. Aí, dentro dele, ele já faz a inversão do positivo com o negativo. Então, você pode comprar. O próprio Arduino, se você for usar, tem uma shield já, tem uma plaquinha que chama ponte H, que você pode usar, tá? Você pode fazer a ponte H com essa shield de relés do Arduino, ou você pode comprar a ponte H, que é um chip, é uma plaquinha que vem para ligar, que é eletrônica. Porque quando é com relé, você inverte a polaridade, sempre dá dentro do relé, dá uma faísquinha, né? Dá uma coisinha. Então, se você inverter muito, pode queimar o contato do relé. Não se você inverter pouco, mas se você inverter muito, pode queimar o contato do relé. Quando você põe uma ponte H que é eletrônica, que é feita com transistores ou com circuito integrado, ela não acontece isso, tá? Mas se você for inverter pouco, você pode fazer com 2 relés. Essa ponte H que ele falou. Eu já tomei o cuidado, já coloquei para eles, mais à frente eles vão ver, a ponte H, tanto com transistores, com os 4 transistores, como o próprio shield, que você vai poder estar usando não só no Arduino, como com o próprio PIC também. Então, tem essas facilidades, sim, de estar utilizando esse motor. Dependendo da aplicação, vai utilizar algum tipo de motor específico, mas para nós, aqui no momento, vai ser interessante nós trabalharmos com esse tipo de motor. Ok? E aqui, professor, pessoal, e mais uma dúvida aí das suas aulas aí, mas aí fala de todas as aulas mesmo. Aqueles exercícios que você passou na sala lá, que uns você deu visto e outros você falou que era para deixar no caderno, não sei se você lembra, que você ia pegar no fim do semestre, como que o senhor vai estar fazendo nessa parte aí? Tanto é aquela pesquisa que você pediu também dos motores lá, pode enviar tudo para você no fim do semestre ou você vai marcar uma data aí? Não, pessoal, é justamente tanto eu, o professor Elvis também com o pessoal dele, nós estamos para solicitar para vocês, provavelmente a outra semana, a gente já deve estar pedindo. Quem quiser estar adiantando, vai poder estar enviando no Teams, vocês podem bater foto e estar enviando na aba de tarefas. A gente vai dar um nome para essa atividade, chamado, independente de ser adotado pela instituição ou não, chamado de G1, porque são atividades que vocês já fizeram, já realizaram e merecem, né, a pontuação em cima de tudo isso. Então, fica tranquilo. E também eu tenho o controle de tudo que vocês fizeram. Então, fiquem tranquilos, tirem as fotos e mandem depois na aba de tarefas. Os que foram mandados no e-mail, você está olhando também? Porque eu mandei por e-mail. Quando vocês mandarem pelo e-mail, não vão ter perda também, mas como vai demandar para a gente poder estar trabalhando em instrumentos diferentes, quem já tem acesso ao Teams, eu peço, por favor, de enviar através da aba de tarefas, vai ajudar muito. Eu tenho dificuldade de mexer, professor, porque eu estudo a aula aí por celular, entendeu? Ah, entendi. Então, muitas pesquisas, eu não tenho computador, então muita coisa eu estou mandando por e-mail, porque o Teams, para mexer pelo celular, é bem diferente pelo computador, entendeu? Tem coisas que é bem escondido e não dá nem para ver. Às vezes você fuça e não acha. Eu tenho outro. Se você puder reconsiderar aí, entendeu? Porque as minhas pesquisas, meus bagulho, eu tudo mandei no seu e-mail. Se você estiver olhando, né? A gente olha assim, não tem como não olhar, porque é um documento. Você tem a prova que você enviou. Então, o importante é que você envie de alguma forma. Se você não tem esse problema aí, está com o celular, não é problema não. Pode enviar sim através do e-mail. Agora, quem tem condição e puder estar enviando através da aba de tarefas, vai facilitar muito para a gente, porque são muitas turmas para a gente poder depois estar fechando nota, correndo atrás, juntando os exercícios. Então, isso é importante. Professor. Oi? Pode falar.
O senhor tinha passado alguma atividade para entregar? Eu tinha passado, mas aí devido àquele problema que a gente tinha aí, tanto de áudio como de vídeo, eu acabei não exigindo dessa semana, mas da outra semana, como foi clara, o pessoal já acabou enviando sim. Se você não enviou, a pronta pode mandar mesmo atrasado, o sistema acaba aceitando atrasado, e com certeza vale ponto sim. Então não deixa Professor de Vlamir, enviar. É aquela do pistão, professor? que é essa É aquela do atividade? pistão, Da sensores. Tem duas É pessoas. a pesquisa sobre sensores e a Isso. descrição de como funcionar a esteira, os componentes, professor. tudo, e o tipo um relatório do funcionamento da esteira. Não é isso, professor? Ok. Professor. Quem não fez ainda, faça que não vai ter problema não, tá? Eu vou aceitar normalmente. professor. Fora Não, esse aí, senhor- tem mais alguns? Não entendi. Não. Professor, Pode falar. essa pesquisa não era voluntária, fazia quem quisesse, o senhor falou? Eu não entendi, repete. Essa pesquisa aí, o senhor falou que era voluntária, né? Podia entregar quem quisesse. Ou era valendo nota? Não, essa daí é valendo nota. Você pode entregar de agora para frente, que a gente considera também. Não tem problema não. Mas Então, Mas aí é para pendente tem entregar. qual? Pendente tem Oi? qual? Só essa? Eu vou repassar tudo para vocês aqui, o que tiver faltando. Pode ficar tranquilo. Beleza. Repassa aí Professor, novamente aí. manda no WhatsApp, professor, que é melhor. Por favor. Ok. E eu quando... mesmo Manda no não WhatsApp vi. lá no grupo lá do microprocessadores. Tá bom. Uma outra maneira, pessoal, também de vocês verem, é que quando eu chegar na tela de atividade, quem não baixou os arquivos, pode dar um print, mas eu mandei esses arquivos hoje para vocês através do representante do Gustavo. Ele falou que ia disparar para vocês. Ele não disparou ainda? Sim, Mandou sim ele o mandou por link WhatsApp. de uns vídeos, não é? Se os Então. vídeos fossem muito pesados para o celular, teria que puxar pelo link, né? YouTube. Eu não vi ainda, mas eu vou abrir sim. Eu mandei o link e mandei o vídeo. Então, quem tem o celular que fica pesado, pode abrir pelo link. O link vai cair justamente no YouTube da Escola Nova Tech. Aí vocês têm tudo lá. Tá. Ô, professor, seria bom o senhor repassar isso aí, porque a maioria do pessoal não fez a atividade. Eu vou repassar sim. Daqui a pouco eu chego nela, tá bom? Tá ok. Obrigado, professor. Beleza. Turma, por último, então, nessa transparência, eu estou mostrando para vocês a simplicidade da solenoide. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um pino na parte central. Na verdade, vai ter o que a gente chama de capa de núcleo, que é igual um copinho que envolve esse pino. Então, o pino vai ficar móvel diante desse copinho. Você vai ter uma mola no final segurando ele numa base, para que esse pino não seja jogado para fora e caia em qualquer outro lugar. E aqui, ó, uma série de espiras, e conforme maior número de espiras, você vai ter um campo eletromagnético maior. Então, quando você alimenta com uma fonte de energia, por exemplo, o que vai acontecer? Se alimentar do lado errado, o pino, ao invés de ser jogado para fora, ele vai tentar recuar. Mas se ele já tem uma base aqui no final, ele não vai conseguir mais para trás de onde ele está. Então, aí você vai estar invertendo as pontas da sua solenoide, caso não esteja marcado como positivo e negativo, e aí sim, alimentando corretamente, quando você energiza, ela expurga esse pino aqui para fora. É esse pino que vai bater no bloco que vai estar correndo na esteira e vai jogar esse bloco lá no copinho do outro lado, para ele poder ser separado dos outros. Então, é bem simples a solenoide que a gente fala, tá? É dessa forma. Já eu vou mostrar para vocês... Viu, pessoal, essas solenoides, só um minutinho, professor, essas solenoides são muito utilizadas em válvulas, para abrir e fechar uma válvula, tá? Então, dentro da válvula tem esse enrolamento e tem um pino. Quando você quer abrir e fechar a válvula, você coloca a corrente, ela puxa esse pino, aí abre a passagem de ar, abre a passagem de líquido. Por exemplo, se você for ver numa máquina de lavar, o que faz a abertura da água entrar ou sair são essas solenoides, tá? São muito usadas também em pneumática, para o ar passar e ficar, para liberar as válvulas. Nada mais é essas solenoides do que um pino com enrolamento, quando passa a corrente, cria um campo magnético e faz esse pino avançar ou recuar. O único problema que eu vejo nessa solenoide, o professor vai comentar com vocês,
é que ela, como é um enrolamento de fio, e o fio tem baixa resistência, ela costuma comer uma correntezinha um pouco alta, na hora que você aciona ela, tá? Então, se você for usar solenoides, você tem que ver se a corrente que está na sua fonte é alta o suficiente para manter ela acionada, tá? Ou se não, você aciona É justamente isso que eu estava imaginando. Porque, para mim, o que eu conheço de solenoide é só de válvula mesmo. Mas teria, então, teria uma solenoide assim, para usar para expelir, empurrar alguma coisa, Isso, bater em essas alguma coisa? solenoides, não, é assim, se você for, por exemplo, você pode fazer uma solenoide assim. Você faz um enrolamento de fio, põe um pino metálico dentro e põe uma mola. A hora que ele ligar, cria um campo magnético de um ímã que puxa esse pino para dentro ou para fora. Aí, quando você desliga, acaba o campo magnético, a mola puxa de volta. Já vendem solenoides assim, que ele está mostrando para avançar as coisas, já vendem, tá? A solenoide, eles chamam de atuadores, né? Atuador solenoide. Ele já está montado isso aí. Se você for na centrifugência, você encontra várias assim, tá? Ela serve só para empurrar alguma coisa e puxar. É um pistão. Então, ó, boa pergunta que você fez agora, ó. Você fez uma boa pergunta para não confundir a bagacinha. Ó, funciona exatamente igual um pistão, só que o curso é bem menor. O curso de um pistão chega a 20 centímetros, ou até aqueles pistões maiores, 1 metro. O curso de uma solenoide é 20 milímetros, 50 milímetros no máximo. Porque, entendeu? Então, o curso é pequeno. Ah, professor, mas e aqueles de portão? Aqueles de portão é outro sistema. É um motor que gira uma rosca sem fim, tá? Que vai empurrando esse pino com a rosca sem fim, tá? Aquele é um outro tipo. Esse aí, nesse caso, ele só empurra, mas o curso dele para empurrar é pequenininho. Eu não sei quanto que é exatamente o do professor Vramir. Quantos milímetros é que ele vai, professor Vramir, no caso da esteira? 2 milímetros por aí já tá bom, já empurra o suficiente. É pouquinho que é o curso dele, tá, pessoal? Então, ele não foi feito, e não para muito peso. Fala assim, professor, eu vou expulsar, por exemplo, um negócio de 1 quilo. Já não dá. Quando você tem que expulsar alguma coisa pesada, aí você tem que usar um sistema diferente. Ou um motor elétrico confuso, ou um sistema hidráulico se for muito peso, né? Um sistema pneumático, tá bom? Esse aí serve para expulsar, eu não sei quanto que é o peso lá na esteira do elemento. Não, lá, são bloquinhos leves, bloquinhos pequenininhos, de 5 centímetros em média de comprimento, 2, 3 de largura. É uma maquete que cada um então faria. são usados para vai ficar fazer no campo das pequeno ideias. curso, pequenos peso. Por isso, ele falou assim, um pistão elétrico, professor, pode ser comparado a um pistão elétrico. Eu já vi pessoas usarem como um pistão elétrico, mas só que assim, pequeno curso, tá bom? Nos casos dos portões, os que eles chamam de pistão elétrico, nesses portões de casa, é um motor que gira um eixo sem fio, um fuso, e vai empurrando ele, tá? Então é um pouquinho diferente, no caso dos portões. Geralmente usa só na trava do portão, né? Quando o portão chega lá embaixo, as travas do lado, né? Como se fosse um cadeado, né? Isso. Deixa eu comentar. No portão elétrico, professor Elvis, além desse do fuso, hoje em dia, principalmente, estão utilizando uma trava, né? Um fecho. E esse fecho é feito através de solenoide mesmo, desse tipo aí. Estão utilizando nos portões elétricos também. Perfeito. Ok? E ainda mais outros lugares que vocês podem ver a utilização dessas solenoides, tem nas máquinas de lavar, no câmbio, tem 2 solenoides normalmente, no câmbio mecânico, né? Você tem também a utilização dela nos antigos relógios de ponto, nas catracas, né, escolares aí, outras catracas vocês utilizam também existe. E uma das aplicações mais antigas, se alguém já mora próximo de empresa ou já viu, aquelas antigas cigarras que fazia aquela barulheira ensurdecedora, campainha, né? Aquela que tem na campainha que toca um tipo sininho, é isso aí dentro, tá? Então, por que ela faz aquele barulho? Porque ao invés dela ser alimentada com tensão contínua, ela é alimentada com tensão alternada. Então, o pino, ele fica bobo, ele não vai nem para lá nem para cá, ele fica assim, ó, batendo. E aí eles colocam aquele material igual um sino de um dos lados dela. E aí dá aquele barulho ensurdecedor. Ok, turma? Vou adiantar então, tá? Beleza. Professor, Pois não. Se eu puder, não esquece de mostrar as shields para ele, que eu até falei das shields, mas não mostrei. Se o senhor tiver a oportunidade.
tá? Ok. Daqui a X pouco eu mostro para eles, tá bom? Então, vamos lá. Ó, entradas e saídas. Aquele T que eu tinha pedido para vocês fazerem, pessoal, era assim, ó, separar o que era a entrada do nosso projeto de um lado e o que era a saída do outro lado. Conversando com vocês, eu entendi que alguns tinham entendido e outros não. Então, eu fiz o desenho aí para mostrar para vocês. Então, como entrada, nós temos quem? O sensor indutivo e capacitivo. E como saídas? O motor, o pistão, né? Tanto o do sensor indutivo como do sensor capacitivo. Então, nós temos 3 outputs no nosso projeto e 2 inputs. E de comum Aí, no caso, seria acordo... projeto da esteira, professor? Oi? Aí seria o projeto da esteira. Tudo vai convergir para o nosso projeto da esteira. Ok. Tudo está convergindo para isso, tá? Beleza. Nós temos, então, as entradas e as saídas separadas para o nosso projeto. E aí, eu combinei de comum acordo com vocês, eu falei, como vocês querem chamar o motor? Aí falaram MT, e o pistão indutivo, PI. Então, aqui tem a nomenclatura adotada e sugerida por vocês. Beleza? Alguém tem dúvida aí do que é entrada e saída, ou isso está claro para todos? Parece que está claro, Tá de né? boa. Tá, ok. Se tiver dúvida, depois vocês avisam. Então, olha só. Nosso hardware vai ter o motor DC, os sensores, né? E a solenoide, no caso do pistão, indutivo e capacitivo. E o nosso objetivo principal é a simplicidade do projeto. Depois que ele tiver automatizado, funcionando já através de um microcontrolador, aí nós podemos implementar, significa melhorar o projeto, tá ok? Mas vamos fazer o importante, fez o simples, já cumpriu o objetivo. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Aqui eu tenho um motor com a caixa de redução, muito comum, ó, a caixa de redução está aqui nessa parte preta dele, tá? Então, eu já tinha falado das lojas que tinham multicomercial, né, na Santa Efigênia, o site também aí da Robocore, é muito comum, às vezes o preço um pouquinho maior, mas é via correio, né? E tem aqui em Santo André a RS Robotics, aqui na rua, acho que é Gertrudes de Lima, uma para cima da Senador Flacker. Então, ali também tem. Ô, professor Elvis, você está por aí ainda? Acho que não, né? O professor Elvis tinha comentado um outro nome de loja. Alguém lembra qual foi? Ah, eu não lembro, não. Tá, depois eu pergunto para ele. Era uma em São Caetano. Santa Efigênia. Lá em Santa Efigênia. Lá. Não, além da Santa Efigênia. Ele falou Santa Efigênia? Não, ele falou em São Caetano. São Caetano. Então é assim, ó. Em São Caetano tem outras lojas. Hoje em dia Oi, a gente professor. tem outro lugar. Deixa eu só comentar, ó. Quando você quiser adquirir, eu comprei esse motor via correio do Rio Grande do Sul, que é o lugar que eu achei mais barato. O que acontecia? A gente estava usando vários motores desses e eu falei, pô, vamos ver se tem na internet. Aí eu descobri que tinha no Rio Grande do Sul. Comprei de lá, veio pelo correio. Aí, como o professor comentou, eu ia na Santa Efigênia. Eu morava lá, eu ia bastante lá, né? Já comentei com vocês, né? Na Santa Efigênia tem várias lojas que vendem. E tinha uma loja que vendia desses motores usados. Então, você vai comprar um motor desse novo, você vai pagar 25 conto. Tu vai comprar um usado, tu vai pagar 10 real. Só que o usado, você não tem certeza se está funcionando. Então, na Santa Efigênia tem muitas travessinhas que vendem usados. Então, você fala assim, pô, vou pagar metade do preço, mas eu não sei se está funcionando. Agora, quando você, lá na Santa Efigênia, essa multicomercial que o professor citou, o pessoal ia muito lá, mas não tem só lá, não. Ali, todas as travessinhas da Santa Efigênia, tem lojinha que tem partilheira com várias velocidades. Aí você vai lá assim, eu quero 80 RPM, quero 60 RPM, quero 120. Então, está dividido por lugar. Mas, como eu falei, tem um lugar aqui em São Caetano que vende kits, tá bom? E esse lugar que vende kits, ele vende também esses motores. Só que é assim, vamos entender direitinho. Se você for na Santa Efigênia, você vai ter 5 lojas que vendem. Se você for em São Caetano, você vai ter uma. Onde você vai pagar mais barato? Onde? Onde tem 5 lojas vendendo. Santa Efigênia, né? Santa Efigênia. Procura oferta e demanda. Só que você vai na Santa Efigênia, tem um problema. Tu vai lá,
Você às vezes tem que. Hoje eu não sei como é que tá, que agora eu nem sei se está aberto por causa da pandemia aí. Quando eu ia lá, gente, eu tinha dificuldade de estacionar o carro, aí tinha que pagar lá 20 contos de estacionamento. Aí eu falava assim, caramba, eu vou comprar um motor só. Vou lá, é mais fácil comprar aqui. Que nem um Arduino, gente. Você vai comprar um Arduino. Quem que tiver interesse, né, de comprar um Arduino, fala assim, vou comprar um Arduino, professor, onde é que eu compro? Aí eu vou na Santa Efigênia, vou comprar um Arduino. Só que às vezes, para você ir na Santa Efigênia, para comprar um Arduino que custa R$30, você fala, pô, vou gastar gasolina, vou até lá. Então é mais fácil eu comprar um Arduino por aqui. Então eu acabei... Mercado Livre. Você compra pela internet, você compra, às vezes tem mais fácil. Eu tenho usado muita coisa na internet, você tem que dar uma comparadinha, né? O teu custo-benefício. Lembra, pessoal, que é assim, se você vai comprar 10, é uma coisa, se vai comprar um, é outra. Esse motor, eu falei para vocês, às vezes eu comprava usado. Eu levava o multímetro para testar para ver se ele não estava queimado. E aí eu testava, tá bom, esse motor tá... levava. Aí o que acontece? Ele tem e não dava problema. Depois eu comecei a comprar ele novo, porque a diferença de preço era tão pequena, né? E eu comprava na Santa Efigênia. Aí depois eu vi pela internet que o Rio Grande do Sul fazia esses motores. Tem uma loja, uma empresa que faz. Então era mais fácil comprar da empresa que fazia os motores do que comprar do cara que revendia. É tudo uma questão de você querer, de quantos você quer. Essa lojinha que eu tô falando de São Caetano é mais fácil porque ela manda entregar em casa, entendeu? Ela manda entregar em casa, manda entregar o Arduino em casa, Mas eu acabei comprando Arduino, sabe da onde que achei mais barato? Dos professores que vendem. Os professores às vezes trabalham em algum lugar que o cara... não sei, eu não lembro bem qual professor que vendia. O professor trabalhava em um lugar, importava, sei lá, e vendia. Mas compensa você ir comprando esses negocinhos para você ir fazendo seus projetinhos, né? Desculpa atrapalhar, professor, fica à vontade. Só ilustrou, Elvis, ajudou muito. Mas é isso aí. Eu tive uns 10 também, tenho, né? Adquirido na Multicomercial. Porque lá você tem como escolher, entendeu? Você olha direitinho, o vendedor já sabe rotação, potência, Será que alimentação ela está remarcada do funcionando agora, corpinho. professor? Depois você passa o endereço para eles da Multicomercial, que lá tem tudo esse. É uma lojinha que fica no Travessa Santa Efigênia. Lojinha não, um lojão. Aí lá tem Arduino, tem o PIC, tem motor. É uma loja só para fazer isso. Aí, Se eu não me engano, é Rua dos Timbiras funcionou. 251. É a esquina da Rua dos Timbiras com a Santa Efigênia, a segunda loja. Ali a Multicomercial tá funcionando sim, viu? Eu comprei minha placa lá no nosso projeto. Ok, beleza. Mas, Legal, pessoal, boa dica. vamos entender o projeto teórico primeiro, hein? Não vai se precipitar. Beleza? Bom, então vamos adiantar aqui, tá? Vocês sabem aí alguns locais aí onde se vende material. Aqui eu mostrei mais alguns tipos de motores com caixas de redução diferentes. Então, aquele lá é o modelo que a gente acaba utilizando. Mas olha outras maneiras aí, outros modelos que acabam sendo vendidos, né? Então, dependendo da necessidade, esse aqui tem um alongador do eixo. E assim sucessivamente. Mas aquele ali é muito comum. O anterior que eu mostrei para vocês é muito comum. Igual eu falei, né? A velocidade vai ser diminuída e vai ser aumentada a força do motor. Então, olha, é muito comum você ter esses tipos de motores com alimentações bem baixas, de 5, 6, 12 volts, e a força deles chegando muitas vezes a 50 quilos. Pequenininho, hein? De 8, 10 centímetros. Então, é um motor muito bom para uma série de aplicações, né? Dimensão bem pequena. Aqui é o mesmo, ó, mas eu ampliei aqui para vocês verem as características. Então, olha, vocês têm dois modelos diferentes aqui, ó, de motores. DC com caixa de redução. O mais importante é você ver isso aqui, ó. Você tem aí a operação de 6 a 24, mas a tensão, em média, que ele funciona, esse aqui é de 12. E esse daqui é de 24, né? E eu sempre peguei motores de 5 volts, 6 volts no máximo. E nunca tive problema em relação tanto à força como à rotação. Olha as rotações aqui como que variam. Esse daqui faz 83 rotações em 1 minuto. Ele vira o eixo dele, 360 graus,
83 vezes em 1 minuto. Esse aqui já vira 350 vezes. Vejam que é por minuto, hein? Não é por segundo. Então, ele vai bem lento, ok? Então, muito bom. E ele vai estar consumindo uma corrente sem carga, né, em aberto, de 430 miliamperes. Agora, quando você aumenta, faz uma solicitação máxima para ele, por exemplo, colocando a máxima carga dele, que nesse caso seria pendurar 10 quilos nele, que nunca vai chegar isso numa esteira, a esteira normalmente é leve, né? Você vai ter aí um consumo dele de 1,6 amperes, 1,5 ampere, né? Um pouquinho mais. Agora, na hora que se liga ele, se ele tiver com carga, entendam bem, se ele tiver com a carga máxima, né, de 10 quilos, 11 quilos, aí o que vai acontecer? Ele é pesado quando você liga, porque ele está desenergizado. Então, o peso dele tende a ir, imaginário aí, como se fosse 53 quilos. E a corrente sobe para 6 amperes, mas isso é instantâneo, tá? Ele sobe e decresce. A curva do motor é assim, sobe no instante inicial e decresce. Por que que decresce? Porque inicialmente o enrolamento do motor para a fonte é um curto-circuito, não tem campo eletromagnético ainda. Então ele tem quase que um curto-circuito, ele exige muita corrente elétrica. Depois ele começa a formar o campo eletromagnético em volta dele, e aí o que que acontece? Vai criando-se uma resistência, né? E aí ele começa a se movimentar e a corrente começa a tender a baixar e mantém essa corrente chamada corrente nominal para o funcionamento normal dele. Então, para isso, é que a gente indica para essas esteiras, o pessoal fala, olha, eu não tenho uma fonte, eu vou adquirir uma fonte. Que fonte você recomenda, professor? Então, em média, hoje em dia, essas fontes chaveadas, o preço está muito em conta, de 5 amperes, fontes de 5 amperes. Tem gente que está comprando até de 10 amperes, parece um tijolinho, pequena, né? Ela tem aquela característica de uma das laterais dela toda furadinha, que o pessoal fala que é igual casinha de abelha, né? Outros falam que é colmeia, fonte do tipo colmeia, mas a própria fonte do computador é uma fonte chaveada. Então, vai depender da sua necessidade, mas normalmente essas fontes pequenas, chamada colmeia, de 5 amperes, elas funcionam bem junto do seu projeto. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado quando adquirir essas fontes lembrando da tensão maior que você usa no seu projeto. Então, os motores normalmente utilizam tensões baixas, igual eu falei, 5, 6 volts, 12 volts. As solenoides também vocês encontram de 5, 6 volts, 12 volts, inclusive lá na multicomercial. O problema são os sensores, né? Que nem sensor indutivo e sensor capacitivo, até pouco tempo atrás, só existia no padrão industrial. O padrão industrial, o mínimo que a gente tem é de 24 volts. Depois nós temos para 110 e para 220. Então, a gente acabava utilizando fontes de 24 volts. Mas agora, com essa febre do Arduino, existe shield do Arduino de sensor capacitivo e de sensor indutivo, e que é alimentado a 5 volts. Sabia disso, professor Elvis? Só um minuto, professor. Fica à vontade. Pode falar. Pois não. Eu estava comentando com eles que o padrão industrial de alimentação do sensor capacitivo e indutivo, a tensão mais baixa é de 24 volts, porque depois nós temos... Deixa eu comentar com eles, isso é interessante, ó, gente. O que acontece? Por causa da norma NR10, a gente tem que usar nas máquinas e dispositivos tensões menores de 50 volts. Por quê? Tensões maiores de 50 volts são consideradas perigosas. Antigamente, os painéis usavam 220. Aí o operador podia encostar no painel de operação, não no painel da máquina, no painel de operação. E um botão, alguma coisa, vazar uma corrente e machucar o operador. Hoje, então, para evitar isso, todo o comando da máquina e todo o painel de operação está sendo feito uma tensão baixa. A tensão mais utilizada na indústria para os sensores é 24 volts, tá? Então, os CLPs, os sensores, os pistões trabalham com 24 volts. Ah, professor, mas e os motores? Os motores não, os motores trifásicos trabalham com 220, 380.
Quem está trabalhando com 24 volts é parte do comando das válvulas, das solenoides das válvulas, dos CLPs. Então, o comando de 24 volts liga um relé de 24 volts que liga um contator de 220, 380. Então, para o operador, ele está trabalhando com 24. Só no finalzinho lá, que liga um contator para ligar o motor de 220, 380. Então, mesmo ó, o 12 volts, já na indústria, já é menos usado. Para digitais, dentro dos circuitos, usa muito 5 volts e 12 volts. Mas para sensores industriais, usa mais o 24 volts. Ok, professor, obrigado. Mas eu tinha te chamado também para dizer para você que com essa febre do Arduino, eles já produziram sensores indutivos e capacitivos para serem alimentados por 5 volts. São shields do Arduino. Você sabia disso? Deixa eu comentar uma coisa com eles, professor. Quem precisar comprar sensores, gente, você estava falando de um lugar para comprar sensor, o que acontece? Eu vou explicar para vocês que é interessante. Sensores indutivos são os mais baratos. Sensores capacitivos, sensores óticos, são mais caros. Então, a diferença é muito grande. Um sensor capacitivo é 3 vezes o preço de um sensor indutivo. Só que o capacitivo detecta tudo, e o indutivo só detecta metais. Onde eu comprava sensores, depois se alguém precisar fazer, é lá perto de onde eu estava falando da loja. Lá perto de onde eu estava falando dessa outra loja aí, que fica lá em São Paulo, tem uma loja que vende só sensores, tá? E é o lugar mais barato que existe para comprar sensores. Porque o que acontece? Você vai precisar de um sensor lá indutivo para a tua esteira. Pô, um sensor indutivo, dependendo da marca, você vai pagar caro. Então, lá tem sensores mais baratos. Outra coisa que às vezes a gente acaba fazendo, né? Se você tiver um lugar assim que desmonta a máquina, né? Às vezes os caras desmontam a máquina e tem as coisas mais baratas. A gente acabou comprando, por exemplo, pistões pneumáticos de lugares que desmontam máquinas. O cara desmonta a máquina, então ele vende mais barato as peças. Mas esses lugares que desmontam a máquina também não é por aqui, tá? São mais lá em São Paulo. Eles desmontam as máquinas e vendem as peças, tá bom? E o que eu estava só comentando, professor, Valeu, esses sensores indutivos, eles têm uma faixa de funcionamento, como o professor falou. Pode funcionar de 5 a 24 volts, alguns de 5 a 36. O 24 é mais usado na indústria, mas como o professor falou, no caso do Arduino, quantos volts o Arduino trabalha? A fonte é de 12, mas internamente é 5, né, professor? Internamente, na saída dele é 5. Ele tem um regulador interno, né? E a saída dos pinos é sempre em 5 volts. Então, você tem que tomar até cuidado com isso, que se você ultrapassar os 5 volts na entrada dele, ele queima a entrada, professor, se ultrapassar os 5 volts? Não, na entrada dele, quando alimenta com a fonte externa, você pode alimentar aí até 15 volts, é recomendado, mas normalmente a gente acaba utilizando 9 volts na entrada dele. Então, lá dentro dele ele tem um regulador e mantém 5 volts. Isso, mas é a entrada, por exemplo, da plaquinha de sinal. Vamos supor que você pegou um sensor e ligou na entrada do Arduino. Esse sensor tem que tomar cuidado, que se você colocar muita tensão, por exemplo, 24 volts no sensor, e usar uma fonte de 24 volts no sensor, e a entradinha digital do Arduino, pode ser que ela não aguente os 24, tá? Não, ela tem que ser 5 volts, ela queima sim. 5 volts, tá bom? Aí até as pessoas, às vezes, colocam uma proteção na entrada. Algumas pessoas colocam um diodo Zener para não passar de 5. Eu vou ensinar eles a fazerem um driverzinho também. Tá bom. Fica à vontade, professor. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Então, pessoal, essas informações que eu passei para vocês aqui, elas vão existir de acordo com o seu motor. Então, como é que se consegue isso daqui? Você vai solicitar diante do modelo do seu motor, entra na internet, digita o modelo, vão aparecer as folhas de dados. E aí elas acabam trazendo essas informações para vocês. Eu recomendo que sempre no final dos trabalhos de vocês criem uma parte chamada anexos. E nos anexos, vocês coloquem todas as referências técnicas dos componentes que vocês estão utilizando. Como o professor Marcos falou que para ajudar vocês também aí na formação do trabalho acadêmico, essa é uma orientação que a gente passa para vocês. Eu não sei se o professor Marcos comentou com vocês, nós já fizemos 2 artigos científicos com os trabalhos
que os nossos alunos produziram diante da nossa orientação. Um está para ser publicado nos Estados Unidos e o outro já foi publicado, eu devo ter ele no WhatsApp. Eu já devo ter mandado para alguns alunos, eu não sei se para a turma de vocês, mas para outros. A professora Sandra, de português, também fez conosco, o professor Tiago também, não sei se ele tem mencionado para vocês. Então, para vocês verem a seriedade com que dá para se trabalhar com trabalhos bem feitos de alunos, que alunos sigam a nossa orientação. Então, uma das sugestões é essa, é fazer no final do trabalho de vocês uma parte chamada de anexos e colocar lá. Professor, pois não, nós temos, a aula já está há bastante tempo, não esquece de mostrar para eles a shield que eu falei para você mostrar, professor, a shield lá do Arduino, que eu tinha comentado. Ok, professor, eu mostro sim. Inclusive, eu vou comentar com vocês, e se vocês quiserem aqui, a gente dá continuidade, eu não paro às 9 horas, e aí no momento que vocês acharem que a gente deve parar, a gente para. Se não, eu vou até 9h30, 15 para as 10, e aí eu já emendo o conteúdo que eu estou dando da aula passada, já com dessa daqui também. Pode ser? Professor, deixa eu só dar uma sugestão para o senhor. Gente, às vezes, eu não sei como é que estão os alunos, eu faria do seguinte modo, eu deixo mais um pouco da aula, depois deixo os exercícios para eles ou o material, porque a aula muito tempo para eles é um pouco cansativo, tá? Sim, verdade. Fica pesado, professor. Concordo, porque é muita informação para um dia só. Ok, é verdade, sim. Então, eu tô chutando doido já. Não entendi. Tá, posso adiantar mais um pouquinho? E aí eu já consigo deixar o exercício? Os dados mais recentes. 10, 9 horas. Pode sim, fica à vontade. Sim. Okay. Pode sim, professor. Ok. Então, olha, diante dessas informações, aqui nós temos as figurinhas físicas, de 2 outros sensores. Saiu bem clarinha, né? Mas vocês já viram lá atrás. A diferença é que aquele lá atrás, ele era fininho. E esse daqui, ele tem um corpo maior, tá vendo? Por quê? A área, o diâmetro aqui na frente do sensoriamento acaba se tornando maior. E um diâmetro menor, ele tem mais sensibilidade. Então, como nossos bloquinhos são pequenininhos, quanto mais fininho for o sensor, tá valendo. Então, pode ser ele fininho, como ele pode ser de diâmetro maior, tanto faz. Porque onde que vai sensoriar? É assim, quando o bloco estiver passando na frente, quando ele estiver chegando no sensor, quando ele chegar na pontinha, pela pontinha ele já é sensoriado. Pessoal, então, só um minutinho, professor. Vocês acham que esse sensor detecta um negócio a quantos milímetros? Vocês acham que detecta assim? Ele tem uma distância boa. A 4 a 3 milímetros. Bem pequenininho. Depende do material. Ele falou, o diâmetro do material maior, mas é coisa assim, pessoal, de milímetros, tá? 20 milímetros, 10 milímetros. Então, esses sensores não são usados, por exemplo, quando você vai fazer uma cortina, que eles falam. Vamos supor que eu vou colocar um negócio para detectar daqui 1 metro, 2 metros, 3 metros. Aí eu tenho que usar sensores óticos, ou laser, né? O ótico, a luz bate e volta. Então, eles são usados para coisas de milímetros, 10 milímetros de distância, 20 milímetros. Oi. Só por curiosidade, tá? Por exemplo, o sensor de ré de carro, é uma paradinha parecida com isso aí ou não? Isso, só que o de carro é por ultrassom. Então, como é que funciona o do carro? Ele bate o som e calcula o tempo que o som demora para voltar e vê a distância. Isso é uma boa... Então, o ultrassom ele tem uma distância maior, tá? Eles são usados também a 30, 40 metros. Eu vou mostrar para eles. Um sonarzinho, um radarzinho. Eu vou mostrar para eles depois o sensor ultrassom do Arduino também. Além dele ser baratinho, é 10, 12 reais, ele reage bem também para a distância. O pessoal monta carrinhos de controle remoto e quando o carrinho estiver chegando próximo da parede, você pode dimensionar no seu projeto se é para ele poder inverter a rotação do motor a 15 centímetros, a 30 centímetros, até a metro, se você quiser.
ele reverte. Então, é um Esses funcionamento sensores de utilizado aí. carro, pessoal, e Beleza. ultrassom do Arduino, se você puder fazer, você vai fazer com o Arduino um AGV, que é aquele carrinho que se move sozinho. Aí você pode usar esse sensor. Eu vi uma vez, o pessoal fazendo um robozinho redondinho que passava num labirinto. E ele tinha, para detectar as paredes do labirinto, esse sensor de ultrassom. Essa é uma das vantagens, por exemplo, de você ter uma plaquinha com a plataforma do Arduino. O pessoal fez um monte de shield já preparada para usar com ele. Então você pode usar, por exemplo, comprar um sensor de ultrassom. Existe, pessoal, vários e vários tipos, dependendo do custo, tá, gente? Então, só vamos falar isso. Quando você for ver, por exemplo, eu quero comprar um sensor laser, um sensor de ultrassom, para ligar no Arduino. Você vai encaixar aquelas conectores dele. Aí o que acontece? Tem um custo, tá? Você vai comprar, tem plaquinhas assim, custam 400, 500 reais. O pessoal faz games, né? Eles fazem console de games com o Arduino. Aí eles colocam o joystick, por exemplo, no Arduino. Um joystick é um negócio, já é uma coisa cara. Você vai pagar 200, 300 reais um joystick para ligar no Arduino, tá? Então, dependendo daquela aplicação que você vai fazer, a plaquinha que você vai conectar no Arduino tem um custo. Tem sites especializados em vender isso, tá? Como também tem Arduinos de várias marcas. Hoje tem Arduino pequenininho. Como é que chama aquele pequenininho, professor? Aquele Arduino bem piquititico. Nano. Uma plaquinha bem... Qual? Nano. É o Nano Arduino, que é bem piquititico. E esse que a gente usa bastante, né? Arduino Uno, que eu acho que é o mais original, né? Então tem diversos modelinhos que você pode comprar, tamanho, custo, tá? Então, até a Tainá tinha falado para mim, acho que foi a Tainá que falou que ela deve estar aí, sobre o CLP com Arduino, né? Que então, eles estão vendendo agora já montaram um CLP para vender feito com Arduino, que já é uma vantagem também, né? Já está tudo ali junto, né? E a linguagem desse CLP com Arduino é uma linguagem de CLP, para quem, né? Então, eles estão variando bastante. Bom, pode continuar, professor. Ok, pessoal. Ok, professor Elvis, obrigado. Então, pessoal, olha, eu tenho mais informação sobre esses sensores. Nesse caso, vocês estão vendo ali uma bolinha. Aquela bolinha é o LED dele, tá? Não é o trimmerzinho. Mas no caso do sensor capacitivo, ele vai ser parecido com esse, mas do lado contrário dele, lá 180 graus em relação ao LEDzinho, vai aparecer ali um buraquinho igual esse aí, onde tem uma fenda que você regula normalmente com uma chavinha plástica a sensibilidade do material que você deseja que ele capte. Então, essa vai ser a diferença física entre os dois sensores, tá? Só o capacitivo é que tem essa regulagem da sensibilidade do tipo de material a ser captado. O sensor indutivo ele já vai ser direto, sem esse orifício, tá? Mas esse aí é um LED que aparece do lado. Então, toda vez que passa alguma coisa na frente do sensor e o sensor está atuando, o LED fica aceso. É uma maneira de você monitorar se o sensor está funcionando. Aqui, ó, vocês têm um outro tipo. Eu fiz aí algumas anotações, ó. O elemento da sensibilidade do sensor, a parte da frente. Aquelas duas arruelas móveis de plástico é para você tirar uma delas e a outra você rosquear, é uma rosca que tem ali, até o ponto que você deseja, para poder ser fixado em uma chapa, né, de metal, normalmente alumínio, do seu trabalho. Então, é uma maneira dele ficar fixo, dele não balançar, não ter um jogo. E lá no balãozinho vermelho, eu estou colocando que no padrão industrial, nós vamos ter a fiação saindo dele. Então, não é igual a gente trata na eletrônica, na mecatrônica comum de baixa tensão, onde a gente fala que o positivo é o vermelho e o negativo é o preto. Nesse padrão industrial, a alimentação dele, se ele for de 24 volts, é o fio marrom que vai receber esses 24 volts. E o negativo, que a gente considera o preto, vai ser o de cor azul. E o preto dele, ele tem 3 fios, né? O preto vai ser o fio de comando. Ou seja, toda vez que passar alguma coisa na frente dele, se ele for um sensor do tipo PNP, ele vai fazer com que a tensão que ele está sendo alimentado, os 24 volts que estão no pino marrom, saiam no pino azul. No pino preto.
no pino de comando e manda os 24 volts para o circuito. Tá ok? Beleza. Bom, vamos lá. Aqui, olha, é só para mostrar para vocês que existem, né, as características desses sensores e de todos os componentes nesses manuais que a gente chama de datasheets ou databooks. Então, isso aqui é interessante que vocês tenham, dependendo do material que vocês resolvam utilizar aí, vocês têm que adotar um modelo, né? Mesmo teórico aí, vocês estão adotando um sensor. Então, vocês escolham na internet um sensor e aí a folha de dados, vocês vão colocar ela como anexo no final do trabalho de vocês. É uma sugestão boa. O pessoal tem feito, sai trabalhos de boa qualidade. Aqui mais próxima. Aí a alimentação que eu já comentei com vocês. Tá? Isso aqui, olha, são informações técnicas do sensor que num primeiro momento não precisa. Lá na frente eu vou voltar com vocês, mas quando já tiver mais adiantado. Então, por hora, são só informações sabendo que existem nos manuais, nos datasheets, nos databooks. Aí eu cheguei na solenoide. Olha a solenoide física, e é essa que vende lá na Multicomercial e em tantas outras lojas. Vocês têm aí a mola, né, que está segurando o êmbolo para não sair na parte traseira, que está à esquerda do vídeo, e os dois fios da alimentação, positivo e negativo. Quando eles forem alimentados, eles vão jogar esse êmbolo para frente, esse pino para frente. Aí eu coloquei todas as partes dele, tá? Aquela parte azulada é onde tem uma isolação de papel e plástico do fio esmaltado, que foi feito as espiras, para ele poder ser alimentado e criar o campo eletromagnético. E na frente a seta preta é por onde o pino seria expurgado, tá? Ô, professor. Pois não? Essa solenoide aí, eu sinceramente não conheço ela. Como que eu posso estar colocando o nome dela aí para estar pesquisando aí, por gentileza, nessa loja que você falou? Você pode estar colocando solenoide mesmo. Eles vão encontrar como solenoide nas lojas. Quem trata de pistão elétrico é mais o pessoal técnico. Nós vamos chamar de pistão elétrico, mas na loja você fala solenoide, tá? Inclusive lá o pessoal adquire muito com alimentação baixa, de 5, 6 volts, 12 volts. E esse modelo provavelmente existe lá também. Que eu estou me lembrando, os alunos já pegaram desse modelo lá nessa loja também. Posso dar uma sugestão? Mesmo você indo na Santa Efigênia e comprando na Multicomercial, não deixa de entrar no site da Robocore, porque aí você vai ver ela fisicamente, vai ver modelo, vai ver muita coisa dela, entendeu? Então, professor, eu comprei minha plaquinha de Arduino lá por essa Robocore aí, entendeu? Aí eles dão até uns manuaizinhos aí de alguns equipamentos assim. Aí eu cheguei a ver essa solenoide também. Essa Robocore é aquela de São Caetano, né? Que você tá falando, né? É a de São Caetano, Isso, essa daí mesmo. Aquela da Estrada das Lágrimas, depois da bica. Esse solenoide, pessoal, eles usam muito, né? Desculpa falar novamente. A solenoide é muito usada dentro das válvulas. Essa que ele está mostrando aí, gente, é mais para esse caso que nós estamos falando, de expulsar alguma coisa, de puxar alguma coisa. Ela já está pronta, né? Já tem até a molinha no meio, né? Vocês podem ver que tem a molinha. Você aciona, ela volta. Já tem o encapsulamento metálico, né? A bobininha já está dentro dele. Eu usei muito isso aí, eu vi muito isso aí para fazer esse tipo de esteirinha, mas é usado muito também em servomecanismos, né? Impressoras, essas impressoras que vocês veem aí que ela desloca, né? Para imprimir nas coisas, usa muito também esse tipo de solenoide. E tem é igualzinho que vocês estão vendo na foto aí, tá vendo a foto do professor? É igualzinho, quando eles vendem, né? Vendida, né? Não montada, né? Quando vocês veem, é igualzinho isso aí que ele está mostrando na foto, ó. Tem um corpinho metálico, onde dentro tem uma bobininha enrolada num pedaço de metal, e tem um pino que se move para lá e para cá, né? Dependendo de ser acionado
ou não, tá bom? Olha lá, mola de retração, e é igualzinho você está vendo na foto. E aí você procura mesmo, quando o professor estava falando, como solenoide. Ele falou, quem que você estava falando aí? Desculpe, da Robocore? Eu falei que esses componentes, eles são Mas vendidos o rapaz lá. estava falando aí, eu não sei, quanto que você chegou a ver o custo de uma solenoide dessas? Não sei se você chegou a ver. É o Lucas, uma bichona. Eu comprei aquele kit Arduino iniciante lá, V8. Aí vinha aquela plaquinha de Arduino, vem os sensores, né? Desculpe a curiosidade. Quanto você pagou nesse kit de iniciante lá, do Arduino? O kit iniciante eu peguei com 35% de desconto. Aí foi 198, se eu não me engano. Ah, legal. Interessante. Aí tinha essa Viado, que Arduino é esse daí, mano? Eu paguei, nós pagamos 30 no... Não, pô, mas não é só o Arduino. Ele vem a protoboard e vem todos os componentes, sensores. Vem os fiozinhos, componentes. Bastante coisa. Tá? Vem transistor, resistor, potenciômetro junto. O truque é componente eletrônico pra estar fazendo. Vem uma sala. O papo tá legal. bom. Vocês querem dar 10 minutos aí de intervalo ou pode ir direto? Professor, a aula que você tem com eles hoje é só microcontrolador ou tem projeto também? Não, hoje é só microcontrolador. Então, professor, vou dar uma sugestão para o senhor, só uma sugestão, tá? O senhor não quer falar... aula até 9 horas. Isso, vai até 9 horas e encerra, tá joia. Encerra, você é louco, é muita coisa. Professor, vocês não querem... vocês não... Vai direto, professor, já passa o tempo. Ô, pessoal, então, olha, nem de mais nem de menos, vamos ficar até 9h30. Tudo bem, turma? Não, professor, muita coisa. Não, professor, é muita informação. Professor. Tá, é muita coisa. Eu quero ficar louco. Tudo bem. 9 horas, 9 horas. Para por aqui, sim, tudo bem. Tá bom. Professor, tá bom já. Professor, a média de todos é até as 9. Ok. Olha, eu vou parar O então. Arduino tá batendo nele já. Ok. Pessoal, eu paro nessa transparência e eu vou ficar à disposição para dúvidas de vocês, tudo bem? Não, você falou para mim que ia mostrar a Shield, mostra a Shield para ele, que eu quero falar da Shield. Põe lá, aproveita. Senão eu vou ficar mostra a Shields para encerrar a aula. Cadê a Shields, caralho, para encerrar a aula? Peraí, pessoal. Calma aí, galera. Tô indo buscar a Shield. 9h10 eu vou tomar uma. É só colocar 9h10 eu vou tomar uma. Na Marvel lá, tem o Jean. Deixa eu buscar a Shield para vocês. Você pode tomar uma, deu vontade agora. Tá tendo churrasco ali na casa do Lucas. Aqui, ó. Churrasco na casa do professor. No churrasco na casa do Lucas, é o bichona. Ô, Lucas, você vai abrir agora? Ô, Lucas, H1, você vai servir sua linguiça pro alemão? Com Arduino, tá? Ô, professor. Depois você vai deixar essa apresentação para vocês lá. Ô, professor. Oi. Bichona. Só um momento, pessoal, que eu tô procurando aqui, já vou mostrar para vocês, tá? Tranquilo, professor. Professor. Pode falar. Ele falou a gente tava falando do trabalho lá, ele explicar pra gente certinho o que é, porque muita gente já esqueceu. Professor, se você quiser explicar o trabalho para eles, explica. Deixa, então mostra a Shield semana que vem. Só explica o trabalho. Agora eu vou mostrar, só um momento. É rapidinho. É rápido. Mostra as Shields aí, meu. Até 10h30. Mostra as Shields aí, cadê as Shields aí? A Shield pode acabar a aula pra mostrar as Shields. Até 10h30 tem aula ainda, velho. Aí, professor, explica essa Shields aí rápido, hein? Melhor ir pra intervalo e a aula ir até 10h40. Vai dormir, alemão? Caralho. Aí, alemão, pode fazer seu intervalo. Aí você volta e fica até 10h40. Pessoal, professor, essa apresentação do professor do Arduino, depois disponibiliza para vocês. É só sobre o Arduino, tá vendo? Volta uma aí, professor. Volta uma aí, que eu vou mostrar um monte de Arduino que tem. Volta um pouquinho. Volta lá na outra página. Volta um pouquinho, professor. Nossa. Oi. Aí. O professor tá vendo, gente? Um monte de tipo de Arduino que tem aí, ó. Uno, Leonardo, Dui, Mega, Ethernet. Todas essas marcas são marcas do Arduino. Porque, o que caracteriza o Arduino? É o tipo de microcontrolador que usa, tá? E o tipo de software que usa. Então, a gente chama isso aí de uma plataforma.
Que dá pra, uma plataforma é um negócio que dá para usar uma plaquinha de várias marcas, de vários fabricantes, interligar tudo junto. Mas tem um monte de marca. Olha lá, ó. O Uno é o mais tradicional, mas tem um bem pequenininho aí. Cadê o pequenininho assim? O Nano, ó, que é o mais pequenininho que tem. Eu costumo comprar esse maiorzão aí, ó, acho que é o Dui. Eu compro esse Mega, o Dui ou o Uno. É os três que eu acho que a gente Mega usa e o Uno, mais. né? Elvis, Isso. Oi. Eu uso o Mega e o Uno e não recomendo comprar o Nano, não. O Nano nós já tivemos 2 alunos que acabaram querendo utilizar e queimou fácil. E com o Uno nunca tive o problema com o aluno de queimar Arduino. Pode avançar, professor, pode avançar. Deixa eu ir lá para mostrar a Shield. Ó, depois mostra para eles como a programação, tá? Não é hoje, né? Olha as shields aí de ponte As H. ponte H, ó, que o aluno tava falando, ó. Shield, gente, a gente considera as plaquinhas que vêm junto com o Arduino. Tá, ó, a ponte H aí, ó. Então, o que acontece? Ela tem, então, ó, ela pode ser feita com chip, né? Com CI, ó. Aí você encaixa na plaquinha do Arduino. Todas as shields são conectadas, interconectadas no Arduino, ó. Eu não sei quanto custa uma dessas ponte H, mas não deve ser muito Por caro. Por volta de R$ 25, Elvis. As mais caras são aquelas de display LCD, de joystick. Tá, ó. R$25. Obrigado, professor. Você tem isso? Você tem mais shields aí para mostrar para eles, outros tipos? Vê se tem mais para frente. Ó, só um minutinho, gente. Tá vendo o Arduino conectado aí dos motorzinhos, ó? Isso é que o professor, acho que você vai falar para eles depois, professor. As saídas, as entradas. Aí você conecta no Arduino essas plaquinhas e faz o programinha. Tá bom? E pode mandar bala para frente. Olha lá, para ligar uma lâmpada de 110 volts com o Arduino. Vocês estão vendo? Isso aqui, ó, é uma shield de relé. Tem 2 relés aí, tá vendo, gente? Para ligar e desligar uma lâmpada. Porque o Arduino funciona com 5 volts. A lâmpada é 110. Então, mas esse daí, ele reconhece que se você inverter o plug da tomada na hora de tocar, você não sabe qual que é o positivo e o negativo. Esse relé, ele observa, ele identifica isso daí? Porque a shield só fornece um contato. Só o contatinho para ligar e desligar, entendeu? Aí o relé é acionado pelo Arduino. Então o Arduino aciona o relé, ele fecha um contato que liga a lâmpada. Como se fosse o interruptor da lâmpada, entendeu? Ele não tem, então não é a shield, não é o Arduino que está ligando a lâmpada. Ele só está fechando o contato do relé para fechar o circuito da lâmpada. Então se a lâmpada Você pode inverter os pinos da tomada. Pode sim, não tem problema nenhum. Pode, porque aí a tensão é alternada no lugar da lâmpada, então não tem problema, tá? Lembra, a lâmpada não está selecionada pela contínua do Arduino. O Arduino está acionando a shield de relés, o relé está fechando um contato que está fechando o circuito da lâmpada, tá? Então aí, ó, você está vendo, a shield tem 2 relés, mas é muito comum a gente comprar shields de relés com 8 relés, tá? 8 relés às vezes você tem um projetinho que precisa ligar e desligar 8 coisas, né? Você compra uma que tem 8. Tá vendo esses caixinhas azul aí? São os relézinhos. Tá aqui, ó. Isso. Aí tem um contato. Aí na saída tem um contato aberto e um contato fechado. Tudo bem, pessoal? Então vou lá na atividade. Tá bom, Elvis, de ver o shield aí? Depois eu mostro mais outro dia. Tá bom, é só isso que eu queria. Fiquei satisfeitão. Obrigado. Beleza. Agora eu vou lá retornar no outro, né? Minimizar isso aqui. Bom, então nós tínhamos chegado... Vamos marcar, pessoal, que nós chegamos até esse aqui, ó. Na aula que vem, eu continuo desse aqui para frente, tá bom? Beleza. Legal. E aí, olha, na atividade, olha lá que vocês tinham me pedido para desenhar o bit, o byte, eu explico na aula que vem, tá? Positivo. Deixa eu chegar lá na atividade.
Não era essa daqui, né? Era a outra que eu pedi. Ó, eu vou falar para vocês a atividade como é que foi. É assim, ela já está depositada lá nas tarefas para vocês do Teams, mas quem não tem acesso é só para pesquisar sobre os componentes da esteira, o motor, a solenoide e o sensor. Só esses 3 componentes. Tudo bem? Professor, pesquisa Beleza. como? Pesquisa simples? Ah, sim. Pesquisa simples, porque sabe qual que é o objetivo? É levar você a conhecer os componentes. Você vai conhecer componentes iguais a esses que eu apresentei aí. E aí, você vai formando um rol de componentes para o seu trabalho personalizado. Ok? Professor, Pode falar. é só uma Luquinha, pode dúvida. falar. Na hora que. Valeu, Paulo. Na hora que for colocar lá na barra de tarefas, é só a gente colocar em adicionar arquivo lá? Só adicionar arquivo, vem para mim. Entendi, então, beleza. É porque eu tava vendo isso daqui no celular. Pra quem não sabe, em celular lá não tem tarefas, não, tá em atribuições aí. Pra quem não tem acesso ao PC, tá em atribuições. Aí tem atividade lá. Valeu, velho. Obrigado. Aí sim, valeu, hein? Atribuição, então. O alemão, vai atribuições, aí vai aparecer a nossa turma. Você clica na nossa turma e coloca em avançar. Aí vai aparecer Então, duas eu atividades. já tinha lá que mandado. tá em atraso essas 2 atividades aí, porque o professor lançou essa, que foi 9/4, e ele lançou uma outra, dia 16/4, que é essa daí que tá na tela, que ele não teve oportunidade de passar ainda. Creio que vai passar na próxima aula, né, professor? Sim, mas vocês podem mandar as outras anteriores, porque a gente vai considerar sim, sem problema, tá bom? E Beleza. deixa eu falar com a Tainá. Tainá, tá por aí? Oi. Tainá, quando você depositou o material pelo Teams, você foi até a aba de tarefas e fez o quê? Para que eles saibam direitinho como é o procedimento do aluno para cá. Peraí que eu não lembro. Deixa eu entrar aqui de novo. Tá. Se tiver fácil, senão o colega lá já adiantou alguma coisa, né? Eu lembro que tinha uma tarefa, ela estava atrasada. Aí eu cliquei nela e coloquei adicionar. Aí estava assim, adicionar com atraso. Aí eu coloquei que sim e anexei os arquivos. E aí fica lá o dia que você entregou e o horário. Ok. Tá bom, então. Ah, sim, pode crer, eu também fiz isso. Valeu. Obrigado, viu, vocês aí? Ajuda os colegas assim, né? Essa outra atividade que tem aqui, ó, apresente um esboço em desenho de uma esteira, seus componentes, apresenta o algoritmo. O que é isso aí, professor? Justificar a resposta. O algoritmo não deu para mim daí, chegar. Rapaz. Esquece. O algoritmo não deu para mim chegar. Isso daí vai ficar para outra aula. Porque não deu para mim chegar nele. Tá. Vai ser o conteúdo da próxima aula, então. Professor. Pois não? Eu tinha feito a atividade da esteira e eu tinha mandado por e-mail, mas já faz umas duas. Foi logo na semana que o professor pediu. Você quer que eu reenvio pelo Teams para ficar mais fácil, professor? Sim, todos vocês que puder, quando tiver acesso ao Teams, puder estar enviando, eu agradeço. Então, enquanto não tem o Teams, aí sim pode enviar no e-mail. Mas vai facilitar muito para a gente mandando pelo Teams. É o ideal, né? A tendência é essa. Mas professor, não tem problema. Ok. Professor. Pode falar. Agora que eu lembrei, eu tinha mandado por e-mail, só que eu cheguei a mandar igual a Tainá falou. Tinha entregar em atraso, eu cliquei, aí apareceu lá. Anexar do dispositivo, aí como eu já tinha salvo as pesquisas em PDF no celular, aí eu mandei, pode crer. Foi assim mesmo. Isso é bom, porque orienta os colegas aí também, né? Para quem não mandou ainda, agora já sabe qual é o procedimento. Obrigado. Professor. Você poderia estar confirmando aí depois, se não for pedir demais, né? Ok. Quem entregou, para ver se chegou para você, né, professor? Tudo que vocês enviam acaba chegando para a gente, como são muitas turmas, a gente acaba vendo depois tudo de uma vez, mas vocês têm a cópia do e-mail que vocês enviaram. Então, sempre você tem a prova. Se uma hora eu falar, olha, tá faltando alguma coisa aqui, aí você fala, não, ó, eu vou te mandar o e-mail de novo.
Então não tem erro não, tá bom? E muitos dos trabalhos no TIM, principalmente, eu vou dando devolutiva. Então, eu aviso qual é a nota e o que é que estava falho, o que estava faltando, ou faço algum elogio, quando é possível, tá? Porque é sempre Professor, muita correria. Pode falar. repete aí, faz favor, a lista da pesquisa que o senhor está pedindo aí. É só os componentes da esteira. O motor com caixa de redução. Anotou? Pode falar que estou Tem anotando. no grupo, mano. Sensor indutivo e sensor capacitivo. Passa para eles uma lista, professor. Deixa uma lista lá. É Tem no melhor você grupo, passar para eles. Já mandei, Elvis. Já? Já tá lá. Tá no grupo do tem WhatsApp? gente que não tem acesso ao Teams. Tá no Tá no WhatsApp. grupo, Tá no irmão. WhatsApp. E o solenoide, só isso. Solenoide. Solenoide, sensor capacitivo, sensor indutivo e o motor com caixa de redução, motor DC. Agora, professor, deixa eu te perguntar uma coisinha, só para eles saberem, ficar claro para eles. Eu mandei lá no grupo lá, mano. Você está pedindo, é aquele trabalho em grupo da esteira, né? Que você está pedindo para eles, né? Isso. Tá bom. Tranquilo, povo? Sim. Só tem uma pendente, então. Aí, ó. Ô, galera. Vocês estão conseguindo ver aí, mano? Pesquisa, então, Peraí que não foi ainda, mano. Professor, só Pois tem não. só uma atividade para entregar, então. Oi? Conseguiram ver aí? Oh, meu Deus. É só uma atividade para entregar, né? A da semana passada não é para entregar. Eu vou estar trabalhando nela ainda, tá bom? Ô, responde a pergunta aí, meu. Aí, ó, mandei aí no grupo do nosso da sala aí, mano. Ok, eu agradeço, tá cooperando aí, ajudando a gente. Mas qualquer dúvida depois, a gente bate foto também, envia também. Mas se já adiantou, eu agradeço. Professor, Pois só não. uma atividade que está pendente, né? Só essa daí Só. que você enviou no Teams, Só, né? ok. Essa outra aí ainda precisa de explicação, né, professor? Ah, precisa, Não é vai isso? precisar da aula. Por isso Acabou que de eu queria falar, que- mano. Vai precisar... Viu? Tá? Eu queria combinar com vocês de, na próxima aula, a gente ir fazer um esforço aí para ir direto até 9h30, porque daí eu consigo ficar fasado, eu consigo fazer as compensações. Pode ser? Só na aula Pode. que vem. Sim. Ok, turma? Então, só na aula que vem, tá? Daí eu vamos direto até a 9h30, e aí depois nas outras a gente fica sempre antes das 9h, não tem problema. E eu fico sempre, no final, à disposição de vocês, para, se tiverem alguma dúvida, a gente acaba ajudando. Como eu mandei o material já para vocês, também de slides, vai ficar bem fácil de vocês darem uma olhadinha aí e verem se está funcionando. Eu queria fazer um teste se o slide passa no Teams, parece que não passa. Vocês deixam fazer para ver se vai chegar aí? Fazer o quê, professor? Ó, eu vou fechar o slide, porque nós não vamos mais usar ele agora. E eu vou pegar um vídeo aqui, falando... Um vídeo, sei lá, um vídeo de projeto. Ah, eu sei, professor. Você pegou o vídeo do projeto e colocou no Teams. Os slides não passam mesmo, não. Você colocou uns vídeos lá que não passava os slides, não. Só sai a sua voz. Não, é o contrário. Esse Lucas é uma bichona. Mas é só ele compartilhar a tela. Tudo que ele compartilhar na tela vai passar da aqui, opção sexuosa, os caras. Olha. Vocês estão ouvindo a voz aí? Pode, sim, senhor. Ai. Vocês ouvem a voz do professor aí? Ó, espera um pouquinho, Sim. professor. Deixa eu ver. Ó, tá passando o vídeo, mas não tem som, não. Não tem som, né? Tá parado no desenho só, ó, Tem um no desenho. chip aí, ó. Isso, ó, o Jean falou. Eu vou pedir para pôr o som aqui. Professor, eu tentei passar vídeos aqui também e não veio com som, tá? Só para você saber. Ó, você tá vendo aqui, Alves? Incluir áudio no sistema? Eu não tô vendo, não, professor.
Você tá vendo meu mouse ou não? Eu não Tá tô vendo vendo nada, nada. voltou pra tela, professor. Você voltou pra tela. Não tá aparecendo nada, professor. Só tá aparecendo a foto do Lucas aí, mano. Esse cara tá fazendo aí, mano. Se o senhor quiser encerrar a aula, aí eu vou ficar aqui com o senhor e a gente testa, tá bom? Tá, peraí. Então vocês não ouvem nada aí, por enquanto? Não, negativo. Não. Tá na tela principal lá, onde só ficou as pessoas que estão conversando aí no chat Isso, aí, só mano. tá mostrando as siglas das pessoas, aí, os nomes das pessoas. E Aí, aí, voltou pra agora voltou. desenho. Só que não tem caiu, som. Mas vocês não estão ouvindo esse som, né? Que eu tô falando baixinho Que lá. som? A narração. Não tem som nenhum. Não. Tá Só bom. tô vendo, professor. Não tem. Põe seu microfone ali na caixinha de som que aí talvez saia. É mesmo, professor. Uma boa opção. Professor, Deixa lá ele deu o seu uma boa microfone ideia aí, enquanto meu. faço o vídeo. Já tá É ativado. verdade. Passa o vídeo aí, põe o seu microfone, encosta o microfone na caixinha aí, ó. Que a única coisa que pode acontecer é dar um eco aí só. É, eu vou ver Não, mas então. não dá. Se é possível. Ó, por isso, se você tiver com fone de ouvido, professor, o que acontece? Você encosta na onde você tá falando, na caixinha para passar o volume do som, e você vai estar escutando quem for fazer uma pergunta, entendeu? Alemão, não dá pra fazer Professor isso, El. sabe por quê? Porque quando você coloca o fone, ele corta a Eu queria caixinha. saber aonde você Lógico consegue... que não, mas eu o nome tô dos ouvindo alunos. sua televisão aí, caralho. Como que eu tô ouvindo sua televisão, então, hein? Não, você tá ouvindo minha televisão, mas quando você tá no computador... Professor, é só você clicar nos dois corta o som bonequinhos, da caixinha. você vê os alunos. Só que alguns já Não, acho saíram. que o som da caixinha sai. Eu já marquei, printei aqui, eu mando para você. Tá Deixa eu bom? ver quantos alunos tem aqui. Aqui nós temos 22, mas Tá chegou a ter fraco, 25. 22. Chegou a ter 25. Tá bom? Eu mando para você o nome dele. Ah, chegou a ter 25, professor Chegou a Elvis? ter 25. Ok. Alguns já saíram. Então você me manda depois o nome dos três? Pra mim Claro, incluir. professor, manda o nome de todos. Obrigado, Para com professor. essa porra desse boi aí, caralho, mano. Atrapalhando a aula aí, porra. É o Gustavo Lagartixa. Caralho. Quer fazer aula, sai fora, pô. Professor, pode encerrar com Não eles. fala que você não sabe. Pessoal, Os caras estão com aguarda só vontade um agora de dar uma pouquinho. jantada. Jantar, comer. Aguarda só um Mano, pouquinho. também Gustavo, de fome já minha também, tá professor. chamada. Encerra a gravação só, professor. Tô escutando aqui o bagulho. Ô, Alemão, você entendeu o que eu quis dizer? Hã? Obrigado, viu? É só Entendeu o que copiar eu quis aqui. dizer? Eu já libero vocês. Deixa eu fazer a chamada Da aqui. caixinha? Tá aparecendo o nome de vocês. Beleza, professor. Não, sim, mas só encerra a gravação, mas dá pra nós ficar aqui ainda. Ok. Pode encerrar a gravação, professor. Igor, Janiel, só um momento. Jean, Leandro. Eu tô aqui. Lucas. Presente. Ok. O Matheus. O Mikael. Espera só um pouquinho. Tô acabando. Nem dá pra perceber que o alemão tá online, né? Ele quase não fala. Paulo. Fala pra caralho. Chato pra porra. É o alemão e o Paulo. O Vitor. Ah, mas eu duvido se a maioria das dúvidas aí não corresponde a todo mundo aí também. Não. Não, porque é do seu projeto. Pessoal, obrigado. Então eu vou Tudo seu projeto. desligar só a gravação. Cara, é foda. É o corno mesmo. Tá, beleza, professor. Acabou a aula então?